Vamos lá, pessoal. Em respeito ao pessoal que já entrou, né? Boa noite. Eu queria também, inicialmente, pedir desculpas. Eu acho que a gente teve que desmarcar, acho que duas vezes, né, essa reunião, por uma situação minha. Eu tenho, embora já esteja com 50 anos, eu ainda tenho uma avó. Então, e a minha avó está com, vai fazer 100 quase, só que ela está bem doente, né? E aí eu tenho uma avó de 100 e minha mãe de 80. Então, de algum jeito, minha avó, ela tá com uma pneumonia, né, grave, e aí teve que ser internada, tudo, e eu tive que dar essa assistência para ela, para minha mãe, afinal, minha mãe é filha única, além disso, a minha mãe já mora comigo também, porque a gente cuida dela, né? Então, acabei tendo que desmarcar aí por conta dessas situações familiares, né, de acompanhar a família aí no hospital. Estamos rezando aqui para que Deus faça a melhor escolha, né? E queria pedir até se foi o motivo de eu não conseguir estar presente aí ontem. Vamos lá, pessoal. Eu recebi inúmeras pessoas me cobrando, né, um posicionamento sobre o parecer que foi feito pelos advogados americanos, né, sobre o caso da NUI, né? Eu não sei se Não sei, eu tenho que tomar muito cuidado para falar algumas coisas, né? Para também não parecer, enfim, leviano, né? Mas quem teve, eu não sei se alguém que está aqui esteve na audiência pública que nós participamos e ali estava eu e a doutora Maíra, a gente esteve ali na mesa, né? E uma das coisas que foi falada ali tinha um delegado, além da gente, tinha um delegado federal e um delegado da Polícia Civil. O delegado federal, ele foi muito enfático em falar que muitas vezes aquelas pessoas que colocaram vocês, eu quero até pedir para, eu não sei se o Pedro ou a Nayane estão acompanhando aqui, que são da minha equipe, eu queria depois que vocês editassem o vídeo da ação civil pública, da audiência pública, e colocassem a fala do delegado em relação a essa pessoa que está próxima de você, né? Que no caso a gente tem as escalas, né? E o que elas fazem ali para tirar o foco. Depois eu não sei se vocês poderiam editar essa parte, que o delegado foi muito claro. Ele falou que é, essas pessoas muitas vezes para salvar a própria pele, né? Elas vão começar a criar um monte de situação que você não consegue saber se ela está trabalhando para a vítima ou se continua trabalhando para os réus, né? E o delegado foi muito direto, que uma das coisas que tem que ser feito, né, é ser ágil. Ou seja, na hora que percebeu os sinais, já tem que seguir em frente e tomar as providências cabíveis, né? Porque quanto mais demorado for, esse tempo que esse tempo que eles estão agindo, ou seja, olha, vamos arrumar isso, vamos buscar aquilo e tal. E aí já tem o tempo do próprio golpe, né? Que o delegado foi ele foi bem incisivo em relação a isso, e as etapas. E olha, agora a gente tem a questão do vamos arrumar o dinheiro, teve um problema e tal, e ele faz essa marcha do tempo que o golpe está ganhando em relação a vocês. Então ele achava que nesse sinal as vítimas já tinham que tomar providências. E aí as vítimas acabam até para manter aquela chama acesa da esperança, é, demoram a denunciar e tomar as providências cabíveis, né? E isso atrapalha muito o desempenho das autoridades, porque dá tempo ali de lapidar o patrimônio, esconder e fazer tudo. Então, nesse período que eles estão falando para vocês do problema na plataforma, do problema não sei o quê, do ataque hacker, enfim, é o tempo que eles estão organizando o meio de campo ali e sumindo com tudo. E eu vejo que, ao meu ver ali, essa questão de entrar com a ação nos Estados Unidos, vendo
quem está puxando, e eu não tenho nada contra os advogados, muito pelo contrário, né? Eu, inclusive, falei com um advogado aqui do Brasil, e ele chegou para mim e falou, na época mesmo, ele falou que não tinham nada, eles não conheciam a própria NUI, que eles estavam fazendo uma análise para ver se existia a possibilidade de fazer alguma coisa. E eu falei, tanto é que eu falei para ele, se for interessante, eu mesmo vou levar os meus clientes para essa situação, né, de entrar nos Estados Unidos, isso eu vou buscar também os direitos através, se for uma boa solução. Só que aí depois o tempo passou, eu cheguei a ver aí falaram, né, a análise que foi feita, a análise ela é extremamente superficial, é uma análise assim da coisa mais óbvia, né, falando que poderia ser um golpe. É, isso, e eu acho que as pessoas até estavam pagando para isso, né, para fazer essa análise. Analisar o. Tá certo que o óbvio precisa ser dito, né? Mas é, ali era muito, muito superficial. Então, as pessoas não têm nenhuma. O parecer, ele foi extremamente. Eu não posso dizer nem que foi um parecer, até precisaria até tirar uma dúvida, né? Se aquilo lá foi só a prévia do que vai ser o parecer, né? Porque aquilo passou de longe de ser um parecer. Então, eu continuo achando que as pessoas continuam sendo induzidas a erro, tá? Eu não sei se essa questão de entrar como a questão nos Estados Unidos tá partindo da própria NUI, tá? Ou das lideranças da própria NUI, que querem desviar o foco da sua própria pele, né? Colocando situações extremamente demoradas, complexas, que não vão chegar a lugar nenhum, que muitas vezes a gente tem que fazer o simples, né? O simples é tomar as medidas cabíveis. A gente já entrou aqui, nós estamos vendo a questão de rastreio de bens, né? Eu não posso colocar mais situações, mas a gente está trabalhando aqui perante o judiciário já para que se bloqueie bens e valores que a gente identificou, no intuito desses bens e valores ficarem disponíveis para o ressarcimento das vítimas. E o pessoal, enquanto isso, está discutindo ainda a possibilidade de, pela análise que foi feita, se é um golpe ou não. Aí colocou lá, poderíamos entrar com a ação? Precisamos analisar, talvez sim, tipo, é um talvez, né? Então, está tudo muito inconclusivo. Então, assim, eu estou sentindo que existe um golpe dentro do golpe, tá? Alguém perguntou aí se é em relação falou dos diamantes, né? Ou dos diamantes. Eu não entendi a pergunta. Se você, eu vou até abrir, né, pessoal? Eu não tenho, assim, pediram para eu fazer essa live, né? Essa reunião sobre a minha opinião em relação a esse parecer, né? Que eu não, primeiro não é um parecer, é uma consulta prévia, né? Que não, o parecer ele é baseado em fundamento jurídico, né? E tudo. Eu não vi fundamentos jurídicos, até porque eu queria entender. Eu não vi fundamentação jurídica, eu não vi nada eh, que desse uma segurança para as pessoas chegarem a ingressarem com a ação. Qualquer advogado, acho que do Brasil, por aquilo, não só eu, estou falando que não vai ter elementos para. Até eu queria ter elementos para chegar para vocês e falar: olha, é uma boa ou não é. Eu não posso falar que seja algo semelhante. Eu, recentemente, um dos casos que eu peguei foi o caso da G44, inclusive saiu uma condenação, nós atuamos como assistente de acusação, o Salim, ele e a esposa dele, que eram os líderes da empresa, foram condenados aí em 14 anos de prisão e que já estão sendo aí procurados, né? Teve um determinado momento que surgiu um grupo de pessoas, veja só, não estou afirmando, não, eu estou falando que são situações para pensar. Teve um determinado grupo de pessoas que falaram que através de uma determinada ação que eles estavam encabeçando, iria ter um acordo, um acordo. E aí as pessoas tinham que
ir, né, e pagar para esse, acho que era um grupo, uma associação que tinham feito, e tinham que pagar para que eles tomassem as medidas cabíveis. Aí, quando a gente foi descobrir, era o próprio Salim que estava encabeçando ali, usando um laranja para captar dinheiro através dessa associação, né? Dessa associação de pessoas. Ele colocou um testa de ferro, que era um sócio dele. Então, além dele ter dado o golpe, ele criou essa associação aí, né? Para que captasse dinheiro, e esse dinheiro que o pessoal colocou para entrar, para fazer o acordo, foi para ele. Isso também a gente, no caso da GAS, tem indícios sérios disso ter ocorrido. Também tem lá uma advogada que tinha montado uma forma de resolver a situação e tudo. E daqui a pouco, essa advogada, quando a gente foi ver, ela se colocou como advogada da Mireles, que eu não sei se alguém acompanha o caso da GAS, que é a esposa do faraó dos bitcoins. Então, depois dela ter arrecadado o dinheiro de um monte de gente, chegou-se à conclusão que ela, depois ela advogava para a mesma parte que estava ali sendo a parte devedora. Então tem que tomar muito cuidado, e eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação ao escritório de advocacia, ao advogado que me atendeu com muita educação e tudo, é, mas eu estou muito, é, eu estou falando até porque eu sou uma das pessoas interessadas para saber se eu levo o meu grupo também para essa ação nos Estados Unidos ou não. E a conclusão que eu estou chegando é que isso está muito distante. Eu sou parte, a partir do momento que eu tenho clientes, eu virei parte interessada, porque tendo êxito na ação, eu também recebo. Então, é, mas a minha opinião, se é o que pediram para eu passar aqui, né, é que isso está me cheirando a uma furada, tá? Não vou falar nem outra coisa, mas uma grande furada. Não estou vendo nenhum sentido. As pessoas que estão exigindo até, eu vejo ali uma situação enfática em relação a juntar o grupo, são as pessoas que estariam, ao meu ver, no polo da ação como réus, e eles estão tentando encabeçar uma ação para resolver o problema, ou seja, os próprios supostos acusados, que se for fazer uma apuração policial e montar uma organização criminosa, o papel deles está claro ali como liderança, né? Aqueles que através, por dolo, né? Dolosamente, ou seja, eu fiz isso com o intuito de fazer, né? Cometi o crime com o intuito ou culposamente, né? Aí é de se avaliar isso que por negligência, imprudência ou imperícia acabaram cometendo crimes, né? E eles estão ali tentando resolver o problema que, ao meu ver, parece que é mais resolver o seu próprio problema, deixando todo mundo à deriva, tá? Eu não sei se alguém quer fazer pergunta, eu até ia pedir para vocês a fineza aí da gente não se estender demais, porque, como eu disse, eu tô aqui entre aqui e o hospital, aí o hospital e aqui, então, se a gente puder ser breve, mas vamos responder as perguntas aqui. É o Jô Baitel, né? É a Jô ou o Jô, que está sem a câmera? Isso. Sim, a Ah, Jô. desculpa, doutora, a minha reação aqui não estou conseguindo tirar. Eu tenho uma pergunta sobre os contratos, né? Que a gente se espantou muito quando soube da questão de Neves, né? Do paraíso fiscal. Nos nossos contratos antigos, por mais que tenha lá o foro em Utah, a identificação do endereço da NUI está em Neves. Estudando um pouco, né, sobre o paraíso fiscal, mostra que, mesmo que seja ganha uma ação judicial, pode ser que, se o dinheiro estiver lá, não consiga restituir, né? Então, eu queria saber um pouco da sua leitura em relação a isso. Eu não, assim, tem coisas que eu não vou poder abrir aqui, que eu não sei quem está, tá? Mas vamos, como eu disse, assim, eu acho que o simples bem feito é melhor do que muita coisa. Eu falei para vocês que existe um grupo de pessoas
que poderiam ser tratados como réus, tá? Um grupo de pessoas que poderiam ser tratados como réus. Essas pessoas, elas têm bens no Brasil, têm patrimônio, têm tudo, e estão andando para cima e para baixo. Eu tenho um grupo de clientes. A minha situação é resolver o problema dos meus clientes. Eu não tenho como resolver o problema de toda a NUI. Então, a minha relação é matemática. Ou seja, quanto eu consigo achar aqui, para que seja mais simples a gente conseguir o dinheiro. Então, a complexidade de ir no paraíso fiscal, fazer todo o trâmite necessário, muitas vezes, pelo número que eu tenho de clientes, que não é a totalidade dos clientes da NUI, que eu não tenho a menor ideia até de quantos, porque é algo muito grande, eu posso resolver aqui com 4, 5 pessoas, que eu entendo que fazem parte, e também tem bens e valores aqui que estão mais acessíveis do que de outra maneira. Então, quando eu falo que as pessoas estão tentando salvar a própria pele, é porque quanto mais pessoas elas tiram desse radar, ou seja, quanto mais pessoas, imagina, vamos supor, a NUI tem 1.000 pessoas, fosse 1.000 vítimas. Eu trouxe 900 pessoas para cá. Então, diminuiu e muito a minha probabilidade de ter problemas. Porque aqui ninguém, nesses 900 que eu coloquei, nenhum está direcionando a metralhadora para mim. Eles vão ficar tentando lá no paraíso fiscal, tá? Eu não vou me estender muito, mas eu acho que é a gente usar a lógica, entender que isso é um jogo de xadrez e não dá para jogar xadrez com bola de basquete, tá? Então, é estratégico, tá? Desculpa, doutor, só complementando mesmo. É porque nessa lógica de uma ação judicial nos Estados Unidos não tem uma outra fonte a não ser essa, né? Exatamente. Só que você vai começar, você vai usar o mais complexo para fazer o simples, tá? Vamos resolver o problema de quem? Resolver o problema vamos resolver o problema da coletividade. Vamos lá em cima do americano e tal. Aí, aqueles todos ali que estão ali continuam andando de... Porque nada, não foi de graça, tá? E o proveito do crime, a questão é toda, proveito do crime. O que é proveito do crime? Tudo aquilo que foi adquirido ali com ilícito é tratado como proveito do crime. Se eu cheguei, ganhei um dinheiro, e aí eu vou com essa desculpa, né? A maioria vem com essa, mas eu sou vítima também porque eu coloquei e eu investi. Investiu, mas você ganhou 10 vezes mais do que investiu. Então, vamos fazer uma diferença. Devolve aquilo que você pegou a mais e vai brigar pelo seu investimento. Mas aí nessa bagunça, tá? Nessa bagunça aí as coisas ficam confundidas ali, né? Eu não sei o que é lícito, o que é ilícito, né? E tal. Então vamos ver quem acabou. Muitas vezes estão até lavando dinheiro. Então, enfim, eu não posso, como eu disse, tem coisas que eu prefiro até falar assim, se alguém quiser vir pessoalmente no escritório, marcar o horário, eu falo, mas falar assim para um grupo, aí fica um pouco complicado, tá? A Doutor Maria Jorge? Ângela, ela, não, ela Isso. levantou a mão de verdade, não a mãozinha, mas vamos lá, Maria Ângela, depois eu vou para a Rosana e para a Patrícia. Ah, tá bom. A minha pergunta, doutor Jorge, é uma coisa bem pessoal, bem pequenininha até. A informação que me deram, né, da pessoa que me levou para a NUI e tal, é que se até o dia 30 a gente não mandar uma notificação para a NUI, tem até todos os e-mails e tal para mandar, dizendo que não aceita a proposta de ser transformado, de ter o saldo transformado em NFT. Se a gente não mandar essa notificação dizendo que não aceita isso, o que é que pode acontecer? É quando chegar no eles vão transformar o saldo em NFT. É como se Uhum. você estivesse autorizando eles a fazerem isso. E aí eu perguntei para o pessoal do escritório, eles disseram: "Não se manifeste". Mas eu fiquei com Exatamente, aquela o pessoal faz: não "Você precisa não se vai preocupar. tem que notificar, tem que notificar". Aí eu digo: "Não, eu quero falar Não, com o doutor isso é Jorge tudo dizendo para para criar mim". dificuldade. Imagina o seguinte, o trabalho que eles querem. Agora isso é tudo para ganhar tempo. Tem coisas que esse pessoal usa, tem uma hora que eles resolvem fingir que são sérios. Aí eles falam, olha, você colocou dinheiro aqui, agora eu tenho que prestar contas com a Receita Federal, e eu quero agora você vai ter que fazer aqui a autenticação de 2 fatores, tem que mostrar seu telefone, tirar foto, não sei o quê, aí o pessoal fica tirando foto, fazendo um monte de coisa, mas esse trâmite eles estão criando para ganhar tempo, para não dar o dinheiro.
entendeu? Então, Sim. assim, uma situação que todo mundo tem, imagina todo mundo notificar a NUI, todas as vítimas, todo mundo notifica a NUI que não aceita o saldo. Eles criam uma situação que, primeiro, não deve ter nem gente para olhar, porque se a empresa está. Vamos chegar, a empresa está funcionando e está trabalhando ou não. E eles vão ter uma estrutura para conferir de não sei quantas mil pessoas, quem notificou, quem não notificou, isso é tudo história. Não se preocupa com isso, não. O Quer nosso dizer, que eu foco não é o corro esse outro. perigo de ter o saldo Não transformado em existe. E também se NFT, não sei converter o em quê. NFT vai ser pior ainda. E que nem isso vão fazer, isso é história, Ah, tá? então Eu tá bom. conheço bem essas tralhas aí. Obrigada, era somente isso mesmo. Agora eu vou, Tá vou bom. dormir tranquila hoje, sem fazer notificação. Patrícia, Oi, doutor, tudo bem? tudo bem, É, Patrícia? tudo bom. Eu recebi um comunicado do escritório, né, do escritório de advocacia, pedindo para eu me associar ao IPGE. Uhum. É assim, como foi uma ação pública, precisa haver essa É, associação, é isso? uma boa pergunta que a gente vai conseguir esclarecer. A nossa linha de atuação, a nossa metodologia de atuação é a restituição através do proveito do crime, tá? Como eu disse para vocês, eu estou identificando o proveito do crime e a gente não tem como eu ir lá e aprender isso, tá? A gente acaba utilizando a polícia, e a polícia, muitas vezes, a Polícia Civil e Federal, para que ela faça a apreensão do proveito do crime. A partir daí, existe todo um trâmite do processo penal, tá? O processo criminal. Então, o processo criminal, ele corre e, ao final do processo, a lei diz que o valor apreendido ele tem que ser perdido para a União, ressalvado o direito dos lesados ou terceiros de boa-fé. Então, esse dinheiro, quando ele é apreendido na via criminal, a questão é a apreensão do valor. A apreensão do valor, não a restituição do valor. Para a gente fazer a restituição, a gente precisa de uma medida cível, tá? Uma medida, e aí nós entramos com uma ação civil pública. Ação civil pública é uma ação que a gente até entra, porque muitas vezes ela nos garante a prioridade, porque ela é pública, né? Ela está defendendo os direitos ali da coletividade lesada. Então, em relação às. Vamos supor que tem um monte de ação individual entrando, o pessoal cobrando. A ação civil pública, muitas vezes, por mais que tenham as ações individuais, ela vai ter essa prioridade em relação às demais. Então, vamos supor, foi apreendido 10 milhões. E a gente tem 5 milhões de clientes na ação civil pública e mais 15 milhões de clientes que entraram com ações individuais. Primeiro vai pagar os 5 milhões das vítimas da ação civil pública e depois vai repartir entre os demais. Então, por isso que nós entramos. Só que uma ação civil pública, ela não é um escritório de advocacia que pode promover, ou as vítimas que podem promover. É uma associação, são legitimados, que a gente fala. Quem pode promover é o Ministério Público, a União, Estado, Município, aí também a Defensoria Pública e também sindicatos e associações com mais de um ano e pertinência temática, tá? Então, nós, para conseguirmos entrar com esta medida que é a ação civil pública, que a gente entende estrategicamente benéfica nesse tipo de caso, a gente utiliza a nossa parceria com uma associação. E, e essa associação, ela não vai cobrar nada de vocês. Isso é uma parceria nossa com a associação, mas ela também garante que vocês tenham prioridade, como eu disse ali, por serem os associados, né, dessa associação nessa ação civil pública, tá? Ok, Para efeitos da ação civil pública. ok, era Então, isso aí que eu queria é, saber. oi? Era isso que eu queria saber. Eu queria entender Então um é pouco mais melhor. é mais uma Aham. é mais estratégica, né? É uma medida mais estratégica do que de fato associativa, Ok, obrigada. tá? A Rosana, Boa noite, doutor, tudo bem? tudo bem? Eu queria tirar uma dúvida referente a uma live que eu vi do senhor. Claro, o senhor não pode abrir o jogo das medidas que vai tomar, porque nunca sabe se tem infiltrados ou não. Agora, eu já contratei o senhor, sou sua cliente. Agora, uma dúvida
que eu fiquei referente a uma live que eu tinha visto, que falaram que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele assim, ele não é muito ágil nessas questões de pirâmide financeira. E qual que é a minha dúvida? Até aí, não diga onde. Mas o senhor vai entrar com essa ação civil pública fora de São Paulo? O local que a gente vai entrar com a ação civil pública, a gente ainda não definiu. Mas, de fato, inclusive foi pauta da ação civil pública que a Justiça de São Paulo, ela tem sido um pouco, e não é em relação à ação civil pública, né? A Justiça de São Paulo, principalmente as autoridades policiais, elas estão gerando um sentimento de impunidade muito grande. Geralmente, a gente estima aí que o tempo de investigação ele tem que durar 2 anos. E a gente aqui em São Paulo vê que as coisas parecem que não acabam, tá? Mas quando a gente também provoca essa cobrança, né, como foi feito, vem o retorno por outro lado, né? As autoridades que estiveram lá e que a gente vem conversando, elas nos procuraram, né, também para falar, olha, peraí, a situação é essa e essa, né? É por isso que a gente está demorando. Mas eu posso mostrar para você que se a gente for fazer por aqui, a gente consegue mostrar, fazer um trabalho, mas a gente precisa que faça assim, assim, assado, porque o Estado de São Paulo trabalha dessa maneira. A gente tem que ter um apoio de vocês, tá? Até um negócio que foi colocado é que a gente não pode abrir tudo, né? Como eu disse, mas a gente precisa de um apoio de vocês para a gente conseguir superar um obstáculo aqui que está sendo muito demorado, entendeu? Então a gente está as autoridades também estão utilizando o nosso expertise para que a gente possa colaborar com agilidade, tá? A gente chegou e acabou fazendo uma cobrança e eles retornaram ali com a justificativa deles e de que maneira a gente poderia colaborar, né? E a gente, de fato, está já iniciando essa colaboração. Inclusive, o caso da NUI foi um caso que foi colocado e o pessoal se prontificou a dar um encaminhamento. Essa era a minha única dúvida, né? Porque como eu vi aquela live, eu falei, Sim, pô, cara, você também não pode abrir o jogo para eu defensores da tive, eu população, tive nada disso, por causa dos há umas 2 semanas infiltrados. atrás, eu fui chamado no DEIC e lá eles mostraram os casos que estão lá em andamento, a dificuldade que eles estão tendo e tal, e a gente fez algumas situações, enfim, para que a gente consiga agilizar, né? Uma das coisas até é a questão da lavagem de dinheiro, porque, até abrindo um pouco aqui, né, existe o LAB, que é o Laboratório de Lavagem de Dinheiro, e eles adotam como procedimento, de fato, seguir o dinheiro, tá? Então, só que eles estão colocando, eles encaminham para o LAB, está demorando 2 anos só no LAB, tá? Para fazer aquela análise de vínculo, para quebrar, mostrar de onde saiu o dinheiro, foi de um lado para o outro e tal. Então, só no LAB a investigação fica parada 2 anos porque não volta o relatório. Então, a gente também ali se prontificou a fazer algumas coisas para colaborar para que não tenha esse retrocesso em relação ao andamento do caso, né? Mais alguém quer fazer pergunta? Tem o pessoal perguntando aqui no chat. Eu não estou. Mas ainda pergunto: se a gente notificar a ANU e recuperar, vamos atrapalhar o nosso processo com o escritório? Gente, assim, como eu disse, o contrato da NUI ele não é um contrato obrigatório, né? Ele não é um contrato que hoje ele tem validade, ele é nulo, né? A partir do que está sendo demonstrado que de fato era uma situação criminal. Então, assim, se você... E aí eu falo, eu não precisa fazer nada, porque não vai fazer diferença. Agora, se você se sente inseguro, eu prefiro notificar, também notifique, mas não faz diferença para a gente, tá? Que você não quer. Para a gente não faz diferença. Se você, mas aí tem, eu tô ansioso porque pode dar, não estou dormindo por causa disso, então faz. Isso não totalmente fora da nossa linha de atuação, essa questão de ter qualquer contato com a nuvem. Mas se no seu íntimo isso está incomodando, então fique à vontade, não vai mudar em nada a nossa atuação e atrapalhar.
tá? Mais alguém? Eu ia pedir, pessoal, porque Doutor, dá licença. eu ia pedir para vocês perguntarem aqui no microfone, porque eu não sou uma pessoa muito adepta da tecnologia. Eu já sou uma pessoa de 50 anos. Estou ficando velho já, então as coisas vão se modernizando e não estou acompanhando tudo. Então, se Então, vocês doutor, só puderem, uma licencinha. Então, eu estou sem câmera, mas é Cíntia. tudo É, bem? o senhor, tudo bem? O senhor comentou aqui, não sei se eu entendi corretamente, de que nós temos a situação de que se até dia 30 não houver uma opção, vai ser transformado o que tiver de saldo lá em NFT, né? E eu entendi que o senhor disse que isso não vai acontecer, é isso? Eu acho que como é que pode ser isso? Eles estão Não afirmando. é que eu disse que não vai acontecer. Primeiro, eles não têm, se eles não têm dinheiro para pagar, eles não têm, se eles estão alegando, é contraditório. Eu vou transformar teu saldo em NFT. Tá, você vai transformar meu saldo em NFT porque eu não te notifiquei a não transformar o meu saldo em NFT. A questão é outra, isso sendo muito pragmático. A Nui é um esquema Ponzi, isso até, eu acho que uma das coisas mais óbvias que aquele material lá do escritório, né, do suposto escritor americano falou, é que é um esquema Ponzi, tá? Então, um esquema fraudulento, que não tem nem moral para chegar e dar qualquer regra, a não ser quem vai dar as regras, né? Quem vai ditar as regras aí, no caso, vai ser o judiciário. Então, se eu chegar lá e falar, olha, a gente na ação colocar que eles estão falando que vão transformar o saldo em NFT e tal, e que isso não pode ser feito por conta disso, 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 não adianta eles falarem que fizeram, que vocês notificaram. O que a gente está tentando é tirar esse poder deles, né, através da apreensão de bens e valores, inclusive, se for o caso, prender algumas pessoas, para que a gente quem passe a ter o controle, é, e não sejam eles, né, e sim a justiça, que ela vai decidir o que é melhor para as vítimas, né? Eles estão vendo o que é melhor para eles. É só mais uma questão. É, uma das alternativas é optar por pacotes, né? Tudo ilegal, claro, porque as pessoas tinham um contrato e esse Gente, não contrato opte por nada, está não opte sendo. por nada. Então, mas só complementando, e que a partir de agosto eles começariam a efetuar os pagamentos. A pergunta, não estou falando o que eu vou fazer ou deixar de Não, fazer. não, e Não, não não, acredito. não. A minha Assim, é que eu sou pergunta muito é, cético em sim, relação a pagamentos, tá, né? mas a minha pergunta é assim, talvez uma teoria. O fato deles colocarem essa opção e, de repente, começarem a pagar realmente, não é uma forma deles se defenderem, mostrando que a empresa está em funcionamento e que. Porque quem fez pacote em 2024 está recebendo, isso é uma verdade, a gente tem informação e conhece pessoas que estão recebendo. Então, manter a empresa em movimento é uma forma de se defender. O que o senhor acha disso? Não, eu vejo que se eles estão se eles estão recebendo, porque não é que eles estão pagando quem entrou em 24, eles estão com a boca aberta ainda tomando dinheiro, né? Então, talvez para atrair novas pessoas eles estejam pagando, mas essas pessoas não estão entrando de graça, eu acho, né? Elas são aqueles desavisados que estão caindo no golpe, né? E faz parte do golpe a pessoa receber alguma coisinha, né? Mas isso não, eu não acredito que isso se estenda a vocês, tá? E a questão é outra, não é o receber o pacote ou fazer os pagamentos, a questão é a devolução do capital que foi aportado. Eu coloquei o dinheiro, vocês não cumpriram, eu quero de volta. É isso que tem que ser honrado por eles. A empresa voltar a funcionar, isso não é uma empresa, isso é um golpe, tá? É só a questão é devolve meu dinheiro e depois, se eu achar que vocês voltar a funcionar, eu entender que eu quero apostar de novo em vocês, eu coloco. Esse controle não tem que ficar com eles, né? É a minha opinião, né?
Eu estou falando uma opinião embasada em dados, né? O caso da Nui é mais um. Eu estou atuando em 109 casos. Nunca, nunca cumpriram, assim, em relação eu prometi e depois. Tudo que está acontecendo com vocês aconteceram nos outros 109. O tempo que eles ficam empurrando, prometendo, criando situações que essas situações nada mais são do que ganharem tempo para que vocês até desistam de buscar os seus direitos, tá? E percam os prazos, muitas vezes. Existem prazos também para buscar os direitos. Então, eles ficam colocando várias situações para se ganhar tempo, tá? Eu não, eu acho que qualquer relação com a NUI ela tem que ser interrompida e o judiciário agora que tem que decidir, não eles, né? Enfim. Doutor. Obrigada, doutor. Nada. Mais alguém? Alguma pergunta? Sim, boa noite. Eu não assisti a live anterior que o senhor fez. Eu gostaria de saber qual seria a estimativa de tempo desse processo para tentar reaver o dinheiro investido. Essa é uma pergunta extremamente pertinente, porque eu vejo que o pessoal cria uma expectativa das coisas serem resolvidas, principalmente no curto prazo, e não é assim que funciona, tá? Eu até deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar minha tela com vocês, porque eu acho que aí eu consigo dar uma clareza. Eu não sei, Pedro, se você estiver aí, eu consigo compartilhar a tela aqui? Ah, sim. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, não? Sim. Sim. Mas é a tela do Zoom que está aparecendo para vocês? É isso? A linha do tempo. Isso, então é isso mesmo. Ó, aqui é um negócio interno do escritório em relação a algumas medidas, como é que a gente trabalha, tá? Mas ele serve ele é bem didático em relação a isso. Apreensão de bens e valores, uma medida extremamente, eu acho que é uma das principais para que a gente possa chegar e falar, olha, esse caso vai dar certo ou não dá. Enquanto a gente está aqui, sem apreensão de bens e valores, a chance é praticamente 2% de sucesso, tá? Então, esse período da investigação que eu estou falando para vocês, a gente coloca aqui algo que dura 2 anos. E em São Paulo, como disse até a Rosana, né, foi relacionada à pergunta dela, 2 anos está demorando só o lábio. E é isso que a gente está tentando. E o nosso trabalho aqui, quando eu mostro essa linha do tempo, o nosso trabalho é vir contrário a essa linha do tempo e fazer esse tempo diminuir. A nossa estratégia, toda a missão do nosso departamento jurídico aqui tem como parâmetro, né, no menor tempo possível, dar uma solução aos casos que envolvem a apreensão, a missão do jurídico, a apreensão de valores, condenação dos réus e decisão favorável aos lesados e terceiros de boa-fé no menor tempo possível. Essa é a missão que os advogados têm. Então, aqui, ó, apreensão de bens e valores, 2 anos. Um processo penal que gere condenação e seus efeitos é um processo de 6 anos. Tá? E aqui, em paralelo a isso, como até foi falado da ação civil pública, ela corre em paralelo a isso. A partir do momento que a gente tem a apreensão de valores, decisão favorável ao terceiro lesado e condenação e seus efeitos, existe a liberação dos ativos. A gente não pode ficar travado aqui, a gente não pode ficar travado aqui. A gente tem que agilizar para que as coisas aconteçam. Mas olhem essa linha do tempo, tá? Ela acompanha aqui a duração mais ou menos estimada num caso dessa natureza. Quem estiver falando qualquer medida diferente disso, está vendendo ilusão para vocês. O detalhe só que eu posso afirmar, né? Eu acho que foi a minha Alexa aqui. Um negócio, sim,
qual é o nosso trabalho? Quando eu falo no menor tempo possível, é que muitas vezes aqui surge uma janela de oportunidade para se fazer uma composição, entendeu? Muitas vezes as pessoas com medo de ser presas acabam resolvendo o problema, mas é resolver o problema de um grupo de pessoas, não resolver o problema da noite. Muitas vezes aqui na fase da investigação a gente consegue viabilizar um acordo, tá? Ou seja, mas aí é uma outra que eu prefiro não falar, tá? Mas são processos longos, tá? Não esperem coisas no curto prazo. E aí as pessoas ficam até assim, né? Ah, e meu dinheiro? Não dá para o dinheiro sair no meio do caminho, porque o juiz aqui, quando ele aprende o dinheiro, ele só pode, não é que ele quer, só pode liberar o dinheiro ao final do processo. A lei fala, ele não pode chegar aqui e falar, olha, aprendi o dinheiro, eu vou liberar para as vítimas. Não pode. Só ao final do processo ele vai liberar, tá? Então, são processos longos, complexos, e, e aí que eu digo, né? Tem que tomar muito cuidado para colocar o seu dinheiro em qualquer lugar, porque depois tem todo um ônus, que é esse dinheiro que vocês recebiam no curto prazo, ele praticamente vira uma aposentadoria, né? Ele vira uma previdência. Então, Doutor Jorge, é, oi. posso fazer uma pergunta rápida assim? Esse reembolso, né? A gente espera que ele venha, esse retorno do dinheiro, ele viria corrigido ou isso Sim, nem é visto? sim. Aqui, Iria quando a gente corrigido. mostra ali aquela linha da ação de restituição, a gente pede atualização, só que a atualização é do Tribunal de Justiça, não é a atualização deles, né? Sim, Então, eles têm lá. e a gente também, na ação de restituição, pede dano moral. Então, vem também ali, a gente costuma pedir, não é sempre que é deferido, 40 salários para cada vítima, Entendi. Tá bem. tá? Ok. Era isso. Mais Obrigada. alguma dúvida? Eu vou agradecer a sua resposta tão detalhada e vou fazer mais uma pergunta. A Uhum. restituição desse valor não está diretamente relacionado com o valor que a gente tem investido na empresa nesse momento? Não, a restituição, nenhum juiz vai levar em consideração esse rendimento da NUI, né? Esse rendimento NUI. Os juízes, eles levam em consideração, isso é extremamente importante, extremamente pertinente sua pergunta, porque também para a gente chegar e fazer qualquer demanda para vocês, vocês vão ter que ter a comprovação daquilo que saiu do seu bolso, tá? Ah, eu não tenho documento nenhum, eu não tenho comprovante, eu fiz em dinheiro, e tal. Isso torna a situação bem complexa. O juiz ele quer olhar, tá? Ela foi vítima, ela depositou para a NUI, É depositou para porque ou era para em alguém, Bitcoin, né? Era tudo em ou tudo Bitcoin. bem, mas esse dinheiro saiu, mostrar o caminho do dinheiro. Olha, era em cripto, mandava eu comprar, eu fui lá, comprei, entendeu? Então tem essa demonstração da compra que eu fiz para mandar para a carteira deles. Nesse caso, o contrato firmado por eles não é Também é uma importante o prova? contrato, tá? Mas aí é o que a gente precisa só deixar claro é que o juiz, o judiciário, ele está trabalhando de olho naquilo que saiu do seu bolso e não daquilo que eles trataram como rendimento, né? Mas aí tem o outro lado também, o valor aportado sem rendimento e nem abatimento, que muitas vezes aquelas pessoas chegam e falam, mas eu descontou lá 10%, então abate 10%. Não, é sem rendimento e abatimento, tá? Tá ótimo, muito obrigada. Mais alguma dúvida? Eu Ô, quero fazer essa Rosimar. pergunta, infelizmente eu consegui resolver. É pedido, o escritório está pedindo, quando nós contratamos vocês, o comprovante da transferência que nós fizemos para a Bitnoven. Eu demorei para conseguir, mas felizmente eu consegui. Se a pessoa não conseguir, ela pode apresentar o extrato? Também, a gente demonstrando no extrato, a gente consegue. Eu acho que essa movimentação saindo do extrato, ela também é utilizada aqui. A gente já utilizou em outros casos.
Obrigada. Tá? E melhoras da sua mãe também. Mais alguém? Acho que a Patrícia, não sei se já perguntou, se a Não, gente pode encerrar. já perguntei, tá? Obrigada, já estou Pessoal, satisfeita. queria agradecer a presença, peço desculpa por ontem até e por anteontem, mas aqui eu tô é muito velhinho para cuidar, tá bom? Obrigado, gente. Melhoras, doutor. Melhoras para Obrigado. elas. Tchau, tchau. Tchau. Fique com Boa Deus. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tudo de bom.